Então, quero chamar a presidente Marta aqui para dar um bom dia a todos os conselheiros. Marta, por favor. Bom dia a todos, que tenhamos uma boa prestação de contas, que o nosso município fique junto conosco com a nossa transparência do nosso trabalho de conselheiros. Um bom dia. Então, obrigada à nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, também agradecer aos nossos conselheiros, o seu Levi, o seu Aleixo, que estão aí também, o Marcelo, agora nossa Andréia também, que está ali. Eu vi o menino da casa lá, o Alberto, e também o Dirceu, Então, quero agradecer muito a presença e a participação dos nossos conselheiros, a Rosane também, que está ali, E agradecer também a presença dos nossos diretores e coordenadores dos equipamentos de saúde. Tá? Então, vamos iniciar a nossa prestação de contas. Então, vamos lembrar, só um informe, que a nossa secretária executiva, a Maili, ela está no período de férias, Então, por isso que ela não está presente aqui. Mas a nossa reunião está sendo gravada, para que a gente possa ter a leitura desta reunião hoje, que é de prestação de contas. Então, como nós já sabemos, a prestação de contas da saúde, ela é paralela ao financeiro, Então, a gente sabe que a Fazenda, a Secretaria de Fazenda, ela faz quadrimestralmente as prestações de contas aqui. Então, hoje a gente veio até a Casa de Leis para fazer o nosso paralelo voltado às ações que nós realizamos, Então, o financeiro e a ação, ela anda junto, certo? Então, também quero destacar aqui que nós temos a comissão de fiscalização financeira, que a Marta faz parte, a Rosane, também, e a Andréia, Então, essa equipe, a gente já deliberou sobre essa comissão, então, essa comissão, ela senta com o nosso contador da Secretaria de Saúde, o Davidson, para olhar essas contas, referente a esse período quadrimestral. E, ali, é um momento, a gente criou essa comissão, por quê? Para ter mais transparência mesmo, para ter um momento mais específico, onde os conselheiros eles tiram as dúvidas com o nosso contador, com relação a toda essa parte do que vocês deliberam aqui de resolução, de recursos, e também os recursos que são investidos, recursos próprios, e aqueles por lei, que são os 15%. Então, nesse momento, é o momento que a nossa comissão ela tira essas dúvidas e a gente está ali para esclarecer. Então, em relação à parte do financeiro, a comissão tem alguma coisa para colocar? Ok. Podemos passar, então, para as ações? Ok. Então, pessoal, também atendendo um princípio da lei, nós enviamos para os conselheiros, e aí essa é uma situação que a direção administrativa ela vai ter esse cuidado de estar enviando aos nossos conselheiros, após a comissão da fiscalização estiver passado, conversado, se reunido com a comissão do Finanças, a direção administrativa vai estar encaminhando, com 10 dias de antecedência, o relatório quadrimestral das ações. O porquê que isso deve ser dessa forma? Até porque, para os conselheiros poderem, no momento lá, folhear esse papel e fazer perguntas que estão relacionadas às ações. Então, o financeiro ele anda junto com as ações. Todos receberam essa planilha das ações? Eu vi que a Maili colocou no grupo. Todos conseguiram acessar? Olhar? Se me permitem, eu queria esclarecer algumas, mas se os ilustríssimos conselheiros tiver alguma que eles quiserem colocar, aí a gente vai, por ordem, a gente vai dar a fala também para o conselheiro, E os diretores que estão aqui, que são responsáveis pelas pastas, vão ter a oportunidade de estar esclarecendo alguma ação e outra, tá? Então, a princípio, Davidson, eu queria que você fosse para mim lá nos indicadores da atenção básica. Então, se vocês viram ali, a gente tem as ações por departamento. Departamento da Atenção Básica, Departamento da Média e Alta Complexidade, o Departamento de Vigilância em Saúde e também o Departamento Administrativo. Cada departamento faz a sua prestação de contas. Então, se a gente for lá
na atenção básica, nós vamos ter, inclusive, números de atendimentos e procedimentos. Mas o que eu quero destacar hoje para vocês aqui, desta prestação de contas, é referente aos indicadores do Previne Brasil, né? Um indicador muito importante para o município e também indicadores que a gente tem feito ações para poder levantar esses indicadores, né? Então, assim, eu estava vendo aqui com a... Não é esse, tá, Davidson? É lá dos indicadores. Pode ir lá para baixo. Aqui. Está aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, quero mostrar para vocês, né? Então, em 2023, a nossa meta, né, para a proporção das gestantes estava em 45. Nós conseguimos fechar, olha só, o terceiro quadrimestre de 2023 num percentual de 68%. Então, veja, o que é esse indicador? Esse indicador aqui é número de consultas de pré-natal que as nossas gestantes realizam até a 12ª semana de gestação, que é uma semana que a gente tem que ter as primeiras semanas, todo o cuidado com a nossa gestante. Então, vocês viram aqui, eu fiquei bem feliz quando eu olhei esse dado. Claro que o percentual dessa meta aí, ela não pode ficar abaixo de 90%, né, Dani? Mas a gente vem crescendo esse percentual. Isso demonstra que a gente consegue ter uma melhor adesão das gestantes nos nossos equipamentos de saúde, e, com isso, a gente evita índices de mortalidade materno-infantil, né? E o que também atraiu muito essas gestantes a vir para as unidades de saúde foi o kit promoção e prevenção à maternidade, né, que, quando os senhores forem nas unidades de saúde, os senhores podem até perguntar para as coordenadoras. A gente hoje está aqui com a coordenadora Paloma, né, que tem feito oficinas da gestante, inclusive eu já participei de algumas, né, onde é ofertado para a nossa gestante, desde que ela cumpra as consultas de pré-natal, que é no mínimo 6, ela ganha, sim, para o primeiro momento que ela sai da maternidade, com o kit maternidade. Aqui, muitas mães aqui vão lembrar, né, por exemplo, o meu tempo, né, não vou falar das outras, que pode ser que eu não tenho certeza quais são as mães aqui, mas, no meu tempo, a gente não tinha nem uma fraldinha para tirar o nosso bebê da maternidade. E, nesse kit maternidade, hoje, que Rio Branco do Sul oferece para as mães, que, sim, é uma troca, né, pessoal? É uma forma de captar essa gestante para a unidade, mas também ofertar algo para ela que ela tenha a alegria de poder tirar o seu filho lá da maternidade quando ela sai. Então, o que é este kit? O kit é a bolsa, é a fralda, é o álcool para higienizar o umbigo do bebê, né? E me lembre mais, o cotonete também para higienizar o coto umbilical, e também o sabonete, né, para dar o primeiro banho. Esse kit, ele é um kit diferenciado da parte da Secretaria da Ação Social, que também oferece para as nossas mães, né? E lá nos itens são incluídos cobertinha, a banheira, né? Mas eles têm um critério. O nosso critério para a mãe, sim, poder receber esse kit, ela tem que ter, no mínimo, as 6 consultas. E é por isso, né, com essa captação, e junto com os agentes comunitários e a equipe da unidade de saúde que realiza as oficinas, é que a gente tem aumentado esse indicador nosso, né? Então, eu queria trazer isso para vocês. E aí, por outro lado, o que deixa a gente um pouco mais preocupado é a questão dos nossos hipertensos e diabéticos, mas, em especial, o nosso público que tem diabetes, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte com as unidades de saúde, né, Dani, em relação às reuniões de hipertenso e diabéticos. Reunião de hipertenso e diabético não é lá simplesmente para furar o dedo ou só para pegar medicação, né? É, sim, para poder avaliar o paciente como um todo. E aqui, nesse indicador, ó, que fala da hemoglobina glicada, ela tem que ser pedida a cada 6 meses e o paciente crônico a cada 3 meses, né? Então, esse indicador é um indicador que ele oscila demais. Você vê, a meta que nós temos que atingir é 50%. E nós estamos tendo, assim, ó, tem subido um pouco? Tem, mas é muito pouco.
Então, a gente precisa muito, aí, com o apoio da comunidade, com o apoio dos conselheiros, e, sim, com a coordenação da unidade de saúde, buscar subir esse indicador, porque nós temos, hoje, laboratório que realiza esses exames. E nós temos, sim, cotas para realizar esses exames. Então, a gente precisa avançar nesse indicador. Então, por isso que eu trouxe para vocês, porque assim, é bom apresentar o que está bom, né? Mas a gente também tem que ser transparente e apresentar o que a gente precisa cada vez mais melhorar. E o que a gente está fazendo para melhorar? Então, tem funcionado muito bem o cronograma das reuniões, que, Dani, pode disponibilizar para os conselheiros, né? Para os conselheiros, quando quiser participar dessas reuniões de hipertenso e diabético, que todas as unidades estão fazendo. Hoje, a gente tem números de hipertensos, temos números de diabéticos, e a gente tem o quantitativo de quem usa losartana, de quem usa insulina, né? Então, hoje, a gente tem esse controle. Mas é um indicador que não é só o nosso município que sofre. De forma geral, esse indicador ele tem trazido assim uma angústia muito grande para nós, né? Por quê? Porque, sendo hipertenso e sendo diabético, as doenças oportunistas, elas se aproveitam disso, né? Então, eu queria destacar isso. Em relação à parte da direção da atenção básica, algum conselheiro tem alguma coisa para colocar em relação a alguma ação que olhou e que viu e que queira colocar nesse momento? Posso passar para o próximo, então, Marta? Isso mesmo. Então, ok. Pessoal, vocês viram ali, outro ponto que eu quero destacar também é o hospital. O número de atendimento no nosso hospital. Tá? Por que eu não vou falar um pouco da vigilância em saúde nesse momento? Porque hoje o diretor Euclair vai falar para vocês um pouquinho mais voltado para a dengue, que é o assunto do momento. Tá? Mas eu quero destacar aqui alguns números do hospital, pessoal. Então, veja, hoje as unidades de saúde, né, elas têm no seu quadro de recursos humanos, cada unidade de saúde, no mínimo 2 médicos. Vocês presenciaram isso, né, Marta, nas visitas que a comissão de fiscalização fez. Então, hoje, no mínimo, cada unidade de saúde, claro, tirando as situações atípicas, como férias, né, ou um atestado, ou um imprevisto que aconteceu no caminho, né? Com exceção a essas situações, nós temos, sim, 2 médicos em cada unidade de saúde, né? Detalhe, o hospital, nós trabalhamos com estratificação de risco, certo? Hoje eu vou falar para vocês, 90% dos atendimentos hoje no hospital, a estratificação é classificada como verde. O que significa isso, pessoal? Significa que são casos que não são considerados nem uma urgência, tampouco uma emergência, né? São casos considerados leves, que podem ser atendidos nas nossas unidades de saúde. Mas o que acontece? Acontece que, muitas vezes, a pessoa chega na unidade de saúde e aí algum servidor, pode ser que, no momento, diga assim, não tem mais consulta. Só que volta a relembrá-los. Lembra que a gente está trabalhando com acolhimento nas unidades de saúde? Então, hoje, o paciente que chega na unidade de saúde, que ele é acolhido pelo enfermeiro da unidade de saúde, pela equipe da saúde na unidade, ele estratifica esse paciente. Se é um paciente que se estratificou como urgência ou uma emergência e que ele não consegue mais absorver ele na unidade de saúde, tem que existir a comunicação interequipamentos de saúde. O que significa isso? Significa que a coordenação da unidade de saúde ou o enfermeiro, né, a autoridade sanitária lá do local, tem que fazer o contato com o hospital ou enviar aquela cartinha, fazendo essa solicitação, que é um paciente que chegou na unidade, que já não tínhamos mais consultas disponíveis para aquele momento. Então, esse paciente precisa do atendimento imediato. Então, essa comunicação, ela ainda a gente precisa fortalecer ela mais. Ela já está acontecendo, mas a gente precisa estar sempre relembrando como isso funciona, né? As unidades de saúde, hoje, elas têm um número X de consultas e têm um número X de consultas de emergência para esses casos.
No entanto, se na hora do acolhimento, da estratificação, esse paciente é considerado um paciente que pode voltar semana que vem, porque ele é um paciente, muitas vezes, ali para... poxa vida, está com uma queixa ali, mas é uma queixa que não é atendimento imediato, o coordenador pode, sim, agendar ele para o próximo dia. Só que daí o que acontece? Por que eu estou fazendo todo esse desenho? É que muitos dos nossos pacientes, às vezes, não querem esperar. E daí o que acontece? Vai para o hospital. Tá? Chegando no hospital, pessoal, vai ser estratificado. E na estratificação, se ele é classificado como verde, ele vai aguardar, porque as prioridades lá são amarelo e vermelho, concordam? Né? Então, essa demanda do hospital aqui, do número de consultas, sobe, Davidson, tá? Cadê o hospital? Está ali em cima, ó. Dá para... Aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, ó. No ano de 2023, somando os quadrimestre 1, 2 e o terceiro, a gente já está numa média de quase 50 mil consultas. Né? Então, hoje, a gente está tendo uma média de atendimento mês de quase 4 mil, e por dia em torno de 100, 120 pessoas. Sendo que desses 100, 120 pessoas, 90% é estratificado como verde. Né? Que a gente poderia estar resolvendo. Só que nós não vamos solucionar isso da noite para o dia, né? Porque é muito cultural. Mas é bom a gente relembrar, né? E a comissão que fiscaliza, sim, sempre observar isso nas unidades de saúde. Como está funcionando o acolhimento dessa unidade? Qual que é o número de atendimentos do médico dessa unidade? Quais são o número de emergências que esse médico pode acolher? Para ver se realmente os equipamentos estão trabalhando nesse sentido. Isso é uma padronização, foi padronizado. Para quê? Para que a gente realmente, no hospital, a gente consiga atender as demandas de urgência. Para vocês terem uma ideia, hoje no hospital a gente tem 3 médicos de dia e 3 de noite. Nós tivemos agora uma situação aí que aconteceu com o médico nosso, que quebrou o pé, o Alaor, foi o Nadal, o médico Nadal, que quebrou o pé, né? Então, teve um domingo ou outro que a gente ficou com 2 médicos, né, Alisson? Porque ele, na escala dele, não teve nenhum médico que absorveu esse plantão, quebrou o pé. Mas, assim, a nossa escala está trabalhando com 3 médicos de dia e 3 médicos de noite. Né? Mas, mesmo assim, a demanda é uma loucura. Né? Eu tive vindo aí uns finais de semana, não tem dia, pessoal. Sábado, domingo, não tem dia, o hospital está brotando ali bastante encaminhamento, mas eu volto a falar para vocês e apresentar que 90% é estratificação de verde. Né? Então, essa é uma situação que eu queria demonstrar para vocês. E aí, dentro desse relatório das nossas ações, em comparação com o financeiro, os conselheiros aprovam nossa prestação de contas quadrimestral? Aprovado. Obrigada. Então, dentro da nossa prestação de contas, também quero trazer para os nossos conselheiros, já há algum tempo, a gente queria falar um pouquinho da equipe do itinerante. Né? Então, para mostrar para vocês como a gente estendeu esse serviço para as áreas rurais e também para alguns locais do centro, né, aonde a unidade muitas vezes está longe. Né? Então, para não deixar o paciente desassistido, nós, ali, junto com a direção da atenção básica, né, nós instituímos o itinerante, que só tínhamos um, com 2. Então, hoje, a gente tem o Arley, que ele tem coordenado essa ação, né, Arley? Ele agora vai assumir uma outra situação junto com a Dani ali na unidade, na direção da atenção básica, mas vai continuar cuidando também do itinerante. Né? Então, o Arley hoje vai apresentar para nós como que está o funcionamento das equipes itinerantes e o que nós estamos fazendo. Se temos médicos, se não temos, como que está. Tá? Eu só queria um adendo, se a presidente me permitir, os conselheiros aí, falar um pouquinho dos medicamentos. Agora, no começo do ano, vocês sabem que nós pegamos medicamentos do Paraná, do consórcio Paraná Medicamentos, certo? Aonde a gente pega ali, o valor é bem baixinho, então, os 29 municípios,
eles aderem o consórcio para aquisição de medicamentos, em especial dos programas. Hipertenso, diabético, né? Tem o paracetamol, tem o ibuprofeno. Agora, no começo do ano, o consórcio atrasou a entrega para os municípios. Tá? Então, se vocês ouviram falar em algum momento que faltou medicação na farmácia, foi exatamente isso que aconteceu. Tá? São medicamentos do Consórcio Paraná Medicamentos, que atrasou, mas já estabeleceu. Tá? Então, só para fazer essa lembrança. Pode falar, Dirceu. Assim, dentro de medicamentos, aí, principalmente medicinais credenciados pelo SUS, como é que é trabalhado isso dentro das unidades de saúde? Até porque eu sou bastante ligado a essas coisas, né? Aham. E a minha mãe resolveu atacar a minha coleção de hora por 9 e se baixou a glicemia e a taxa de diabetes dela. Entendi. Então, assim, Dirceu, o município hoje é classificado como atenção primária à saúde. Então, nós trabalhamos com a lista de medicamentos da atenção básica. Então, nós temos a REMUME, que é a listagem dos medicamentos da atenção básica, que hoje a gente tem 138 itens, tá? E também trabalhamos com a RENAME, que é de medicamentos nacional, quando tem algo que tem que ser solicitado via federal. Tá? Mas hoje o elenco nosso são medicamentos da REMUME, né? 138 itens. Né? E quando você volta mais para a questão da medicamento medicinal, aí é um outro viés, né, que ele não se enquadra na relação da REMUME. Mas a gente pode pedir, na próxima reunião, para a nossa farmacêutica vir falar um pouquinho a respeito disso. Pode ser? Então, tá bom. Eu sei. Então, cadê? Arley, pode vir aqui para a gente fazer a apresentação da itinerante, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, queria me apresentar. Meu nome é Arley, sou técnico de enfermagem, estou cursando graduação de enfermagem. Atualmente, trabalho na coordenação do itinerante 1, itinerante 2 e UBS Bromado. Trabalho também no SAMU, sou técnico de enfermagem do SAMU. E hoje eu vou fazer a apresentação dos atendimentos da área rural do município de Rio Branco do Sul. Na apresentação, além do itinerante, a gente fez uma apresentação aqui, fechando 100% do atendimento médico e das ações da saúde na área rural do município de Rio Branco do Sul. Hoje, as equipes que nós temos, que atendem a área rural, é o itinerante 1. A equipe do itinerante 1, ele atende a região, quem conhece Rio Branco do Sul, sentido Tigre. Ali a gente fecha 100%, e essa equipe, além de atender aquela região de Rio Branco até a divisa do Tigre, lá, que é com o município de Cerro Azul, essa equipe atende Tacanissa dos Falcões, que, como a nossa secretária falou, tem umas localidades aqui que estava descoberto atendimento médico. A gente fez um desenho e a equipe itinerante assumiu os atendimentos médicos na Tacanissa dos Falcões, aqui em Rio Branco do Sul também. A equipe itinerante 1, além de atender a região sentido Tigre, faz o atendimento também na localidade da Pinta. O itinerante 2 é uma outra equipe, ela dá um suporte sentido lá à unidade do Assungui e atende também a unidade do Bromado, que é a UBS Aristeu Ferreira Alves. A equipe itinerante 2 faz os atendimentos na unidade também. E nós temos também a equipe da UBS Antônio Costa Neto, Tacanissa dos Costas, onde tem um itinerante também, que eles têm 7 pontos de atendimento,
e temos a equipe lá. Eu não faço parte da coordenação, mas a gente tem a coordenação lá e a gente sempre está dando suporte também para a equipe UBS Antônio Costa Neto. E nós temos também, fechando a área rural de Rio Branco do Sul, a UBS Hortência Antônio de Castro, que é a UBS Assungui. As equipes, tirando a unidade do Assungui, contando itinerante 1, itinerante 2, UBS Bromado e UBS Tacanista dos Costas, hoje nós temos 4 médicos, 2 enfermeiras, 6 técnicos de enfermagens, 12 agentes comunitários de saúde e 3 motoristas. Os atendimentos na área rural. Nós atendemos em igrejas evangélicas, igrejas católicas, nós temos alguns imóveis locados e temos uns imóveis que é cedido, que não tem custo nenhum pela Secretaria de Saúde. Os atendimentos nas igrejas evangélicas. Nós temos ali Oristela, Pinta, Água Branca, Itaretama e Santa Cruz. Nas igrejas católicas, Pernambuco, Campina dos Pintos, Capiru dos Poli, Capiru dos Epifânios, Boqueirão da Serra, Jacaré, Ribeira dos Costa e Vutruvu dos Bentos, Tacanista Falcões, Tacanista Nausários e Borges. Nós temos 3 imóveis locados, que é a unidade Tacanista dos Costa, UBS Antônio Costa Neto, Capiru do São Pedrinho e temos na Ribeirinha. E temos alguns locais que é cedido, que não tem custo nenhum, que é o Limoeiro 2, que é lá do seu José Lili, que ele cedeu um espaço para nós atender. Temos no Correal dos Franças, que é um barracão que era da Emater, que passou para a comunidade, foi doado para a comunidade e a gente não tem custo nenhum no atendimento. E temos nos Cordeiros, que é um pesque pague do Burcote, que ele cedeu um espaço lá, onde o médico faz os atendimentos lá também. Eu acho que cobriu. Aquele primeiro slide era onde tinha o ponto de atendimento e as localidades que a população vinha até o ponto de atendimento. Aqui eu lembro aqui de cabeça, é o Pernambuco, ali onde a gente atende a região do Pernambuco, o Campestrinho e a região em volta. Campina dos Pintos, onde a gente atende Araras, Pinhal e entre outros. Temos também Oristela, onde a gente atende, quase caí aqui, onde a gente atende a região ali do Oristela, Capiru do Boa Vista. O itinerante 2, Bromado, São Vicente, Areias do Rosário, esses pontos de atendimento. O itinerante Tacanista dos Costas, Santa Cruz, Tacanista dos Nazários, Borges, Cordeiros, Itaretama e Vutruvu dos Espanhóis. Pode voltar no primeiro slide lá, que acho que eu passei esse aqui. Os pontos de atendimento do itinerante 1. Nós temos Pernambuco, Campina dos Pintos, Oristela, Capiru dos Poli, Capiru dos Epifânios, São Pedrinho, Santana, Boqueirão da Serra. Boqueirão da Serra nós temos 2 atendimentos, que antes a gente atendia o Tigre, e a gente fez junto com a secretária, a gente teve que tirar o atendimento, não tirava, a gente estava em outro município, a equipe de Rio Branco atendendo no Tigre, então a gente usou uma estratégia que a gente colocou 2 pontos de atendimento no Boqueirão da Serra. Além do atendimento na Igreja Católica, a gente levou um segundo atendimento bem na divisa dos municípios, para não afetar os pacientes que já estavam sendo acompanhados, para não ficar longe o ponto de atendimento, a gente criou 2 atendimentos, que é na igreja, na Casa da Bruna, bem na divisa, quem conhece Rio Branco do Sul, bem na divisa entre os municípios. Então, o atendimento do Tigre não afetou esses pacientes dessa região. Pode passar. O itinerante 2, a
atende mais ali a região do Ribeira. Então, atende São Vicente, Areias do Rosário, Pouso Bonito, Ribeira da Piedade, Ribeirinha, Água Branca, Ribeira das Três Barras, Florestal, Ribeira dos Costas, eu falo de cabeça porque eu sei de cor, Florestal, Corriola dos Franças e na UBS Bromado. O itinerante Tacanista dos Costas atende, além da unidade Tacanista dos Costa, atende Vuturvu dos Espanhóis, Santa Cruz, Tacanista dos Nazários, Borges, Cordeiros, Itaretama e Vuturvu dos Espanhóis. Falando um pouco da unidade do Assungui, a equipe itinerante 2, a estratégia que a gente teve é que a segunda equipe, só explicar, em setembro de 2022, quando eu recebi o convite da secretária para assumir a pasta do atendimento dos itinerantes, eu fiquei surpreso, porque a secretária, ficamos 3 dias rodando de carro, e ela conheceu os 4 cantos do município de Rio Branco do Sul. Me impressionou. Gente comendo banana no carro, né, secretária? Salgadinho e água. E pedindo almoço. Então, isso, já teve secretários aqui que moram em Rio Branco do Sul que nunca fez o que a secretária Anice fez aqui no município. Então, me impressionou muito. E quando teve essas enchentes, também que não passava em lugar nenhum, e a secretária preocupada com os atendimentos, cheguei de manhã, desculpa ter cortado os slides, mas é uma história que eu queria contar para vocês, que achei tão linda a atitude dela. A gente chegou de manhã na Secretaria de Saúde, ela falou: Arley, arrume um carro e nós vamos lá no Assungui. Só que nós chegamos lá, eu falei: dá um jeito, vamos embora. E a gente chegou, porque ela estava preocupada com os atendimentos naquele dia, que estava suspenso por conta de não ter acesso. E a gente foi rodando, passando por um lugar perigoso, quase derrubamos o carro numa manilha que tinha rodado lá, mas, enfim, essas atitudes da secretária empolga a gente para fazer um bom trabalho, porque ela sempre está junto. Vamos ver lá, a divisa do Tigre, ela vai, vamos resolver o problema lá na divisa, eu não quero deixar os pacientes sem atendimento, ela vai junto. Então, eu queria agradecer à secretária esse apoio que eu recebi desde o começo. Pode falar, senhor Aleixo. E nessas visitas, a gente rodou 3 dias, porque a gente ia chegando nas comunidades. Eu queria falar da questão do posto político, que falou que eu ia Não, no Corriola dos Franças, senhor Aleixo. Na verdade, aquele barracão não é mais da Emater. Aquele é do município, ele era Paraná dos Reveses, e hoje ele deixou de ter utilidade, ele era para a agricultura, e hoje não tem agricultor lá. Então, teria a unidade da saúde se apoderar daquele patrimônio para não se perder o investimento grande que foi feito lá. Só tem que ver a questão do terreno. Até por ordem, nossa apresentação, acho que a gente deixa o Arley terminar a apresentação dele aqui, daí a gente faz essas discussões com os três por ordem. Senão a gente não dá sequência na apresentação, a gente tem mais matéria para apresentar ainda. Daí acho que a presidente tem uma pergunta, o senhor também, acho que só por ordem da organização da nossa reunião, a gente faz a apresentação, pode ser, senhor Aleixo? Mas eu respondo do senhor Aleixo, porque eu... Então, tá bom. Vamos, pode passar lá, Alice. Então, as ações que a gente faz na área rural de Rio Branco do Sul. Nas ações, a redução do tempo nas consultas e o aumento quantitativo de pacientes atendidos por mês. Então, o itinerante 1, ele tem 12 pontos de atendimentos com cronograma mensal, atendimento a cada 15 dias, uma média de 440 atendimentos por mês. O itinerante 2, também 12 pontos de atendimentos, uma média de 446 atendimento mensal. Pode passar. Aqui em cima está a unidade Tacanista dos Costas, uma média de 400 atendimentos,
Além dos atendimentos, a unidade Tacanissas Costa, a gente colocou aqui também aquele paciente que vai aferir uma pressão arterial, que vai buscar uma medicação. A UBS Assungui, aqui só bastante, porque é uma UBS que tem bastante atendimentos, uma média de 158 atendimentos por mês, e procedimentos realizados na unidade. Pode passar. Aqui é umas fotos dos pontos de atendimento para os conselheiros, a presidente do conselho verificar que os pacientes eles ficam sentadinhos no local coberto, não fica no tempo. Então, a estratégia nossa é ter um acolhimento para o paciente se sentir bem nos pontos de atendimento. Aqui é uma foto aqui do Tacanista dos Falcões, e aqui essa foto aqui é lá do São Pedrinho lá. Pode passar. Nas ações desenvolvidas, a gente tem a triagem do paciente, antes de passar para o médico, a gente tem um acolhimento, a gente faz a triagem do paciente, verificar os sinais vitais. Pode passar. Além disso, a gente tem a consulta de enfermagem, aquela consulta que o enfermeiro pode resolver muitas questões ali do paciente. A gente tem as reuniões, como a secretária falou aqui na apresentação dela, dos hipertensos, diabéticos. A gente tem as consultas médicas. A gente tem a visita domiciliar. Hoje eu estou com a equipe realizando a visita domiciliar, que às quartas-feiras a gente já tem um cronograma junto com as ACS. Elas passam para nós os pacientes que precisam da visita domiciliar. A gente vai com o médico. Temos também a visita domiciliar com a nutricionista. Nós temos também as vacinas dos pacientes acamados. Além das vacinas, eu não coloquei fotos aqui, mas se o médico solicita um exame laboratorial, a gente se desloca até o domicílio do paciente acamado, realiza a coleta do exame. A equipe itinerante, quando tem as campanhas de vacina, a gente dá um suporte aqui na cidade, montando as barracas nos comércios. E a gente tem as ações também. Essa foto aí foi um surto que a gente teve na Fonte de Misericórdia, um surto de Covid fora de época, que aí a gente pega a equipe itinerante, a nossa diretora solicita, olha, eu preciso de um apoio da equipe itinerante, a gente se organiza, tem os carros, tem os técnicos, enfermeiros, e a gente faz essas ações, para não precisar tirar um profissional da unidade de saúde, para ir, por exemplo, nessa ação que teve na Fonte Misericórdia, que a gente teve 22 pacientes positivados lá, a gente teve que ficar uma semana dando suporte para os moradores lá, porque tinha que ter isolamento daqueles que estavam positivos para a Covid, aqueles que estavam com suspeita e aqueles negativos. Então, foi uma ação que eu fiz questão de apresentar para os senhores, que a gente ficou uma semana indo todo dia na Casa de Acolhimento Fonte de Misericórdia. Então, os atendimentos do itinerante não parou, mas a gente se organizava e ficamos lá até zerar os pacientes positivados de Covid que teve nesse episódio que aconteceu lá na Fonte de Misericórdia. Pode passar. Então, aqui os avisos dos atendimentos médicos. Eu não sei o que aconteceu no meu slide que ficou desse jeito, mas eu sei explicar para os senhores. Os avisos do atendimento, nós temos as comunidades onde a gente tem as agentes comunitárias de saúde, que a gente tem o grupo, tem as reuniões, está sempre em contato com elas, a gente coloca a escala, elas já se programam em avisar a comunidades do dia do atendimento médico. As áreas onde não tem agente comunitário de saúde, a gente impressa o dia que o médico vai estar atendendo naquela comunidade, faz uma impressão no papel, tem os comércios, a gente cola nos comércios e nas igrejas. Além disso, a gente tem os grupos de WhatsApp
dos líderes comunitários da área rural, onde a gente não tem agente comunitário de saúde, e dos líderes religiosos, onde nesse grupo a gente passa tanto a escala mensal do atendimento médico, se chega da central de marcação algum exame do paciente, a gente comunica aquele líder comunitário, aquele líder religioso mais próximo do dia da consulta dele com um especialista ou de algum exame que é agendado ali pela Secretaria de Saúde. Então, o itinerante hoje, ele faz todo esse trabalho para não precisar o paciente lá do interior perder uma consulta com um especialista, perder um exame. Então, a gente se preocupa muito com isso. Hoje, é raro ficar uma guia de um exame ali na Secretaria de Saúde. E aí, a gente avisa o líder comunitário, tem um livro lá na recepção da Secretaria de Saúde. Quando o paciente não consegue vir buscar na Secretaria de Saúde, a gente, no dia do atendimento, pega aquela guia, a equipe leva e o paciente vai buscar no ponto de atendimento a guia do exame. Ó, essa aqui, ó, 2 fotos lá no comércio, lá na Santana, lá o papel colado para a comunidade ver o dia do atendimento. Esse daqui é o grupo que a gente tem dos líderes comunitários, ó, itinerante comunidade. Olha, ó, ali está as escalas mensal. E qualquer dúvida que o líder comunitário, o líder religioso tem, ele manda mensagem para mim, eu já aviso, reforço, ó, tal dia. Pode passar, Davis. A gente ia falar um pouco do odontomóvel. Não, mas eu sei de cabeça aqui. O odontomóvel, a gente fez também, junto com a doutora Adrineila, que é a coordenadora da saúde bucal, saímos a campo também para fazer o desenho do atendimento odontomóvel, que já foi adquirido o veículo, adaptado para consultório dentro. E nisso a gente fez o desenho, trouxemos para a secretária e foi aprovado esse desenho aqui, onde o odontomóvel vai atender a área rural de Rio Branco do Sul. Então, aqui a rota de atendimento, ali atendendo o itinerante 1, o odontomóvel vai ficar por 20 dias no Pernambuco, ali para atender as comunidades em volta. Aí, terminando o atendimento do Pernambuco, por que a gente fez esse desenho? Porque o carro ele não pode estar rodando, tipo, sair do Pernambuco e ir para a Ribeira. É um carro que ele tem que ter pouco tempo de deslocamento, porque o consultório dentro ele pode estar soltando peça, então a gente se preocupou nisso também. Terminando o atendimento do odontomóvel no Pernambuco, o odontomóvel vai ficar na Campina dos Pintos, vai ficar mais 15 dias, atender a comunidade ali em volta. Atendeu os pacientes da Campina dos Pintos, o odontomóvel vai para o São Pedrinho, atender ali a região. Vai ficar ali 10 dias, que é uma comunidade um pouco menor. Aí vai para o Santana, terminou o atendimento de Santana, vai para o Boqueirão da Serra. Fechamos ali ao lado do itinerante 1. Pode passar, Davis. Pode voltar lá. Aí, terminou aquela região, a gente vai para a unidade do Tacanista dos Costas. Por que nós deixamos a região lá do Assungui por último? Porque lá a gente tem o dentista na unidade do Assungui, então a gente se preocupou em levar o atendimento para a região do Tacanista dos Costas. Vai ficar 7 dias no Cordeiros, 7 dias no Itaretama, 10 dias na Santa Cruz, 15 dias na UBS Antônio Costa Neto, 10 dias na Tacanista dos Nazários e 10 dias nos Borges. Aí fechamos aquela região ali do Tacanista dos Costas, com atendimento odontomóvel. Região da Ribeira, Areias do Rosário, vai ficar 10 dias, a Ribeira da Piedade, 7 dias, Ribeirinha, 10 dias, Jacaré, 15 dias. Vai ficar o odontomóvel nessas localidades.
Aí temos Ribeira da Piedade, Ribeira dos Costas, vai ficar 10 dias. Florestal, 10 dias. Corriola dos Franças, vai ficar 10 dias. E no São Vicente, 10 dias. Finalizando, a gente vai... o Odontomóvel vai atender a região ali do Brumado. Na UBS Brumado vai ficar 10 dias. E na Pinta, 15 dias, fechando 100% do atendimento do Odontomóvel aqui na área rural de Rio Branco do Sul. Aqui é uma foto do veículo que foi adquirido e uma foto que eu tirei aqui do consultório dentro do Odontomóvel. A secretária queria falar alguma coisa do Odontomóvel? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter explicado. Não sei se tinha alguma pergunta. A do seu Aleixo lá eu já posso responder. Seu Aleixo do barracão lá da Emater. Logo que o Alisson assumiu a Secretaria de Administração, a gente foi lá no barracão, foi tirado fotos. A gente ia arrumar aquela porta, porque está bem difícil de abrir. A secretária também esteve lá, ela sabe do caso lá. Tinha uns problemas do banheiro, o Júnior, que é o da manutenção, foi lá, deu uma arrumada nas instalações para nós. Porém, senhor Aleixo, a gente queria fazer uma porta lateral, porque estava difícil aquela porta para abrir e fechar do barracão, e segundo a comunidade, nós não podíamos mexer na estrutura. Até o Alisson ia fazer tiramos foto, ia fazer um investimento lá, enfim, a comunidade nos passou esta aí, do barracão lá da Emater. Aham. Então, eu fui entregue para a comunidade. O que a comunidade quiser fazer, pode fazer. Então, eu acredito que reunir eles lá e é fácil de resolver, porque eles vão querer dar uma utilidade para aquilo lá. Aham. Eu acho que eles vão permitir a reforma, não tenho dúvida disso. Até o dia que você quiser marcar uma reunião com eles lá, eu fui. Vamos sim. Na época, eu fui presidente desse programa. Pode marcar com eles lá que a gente vai lá. Vamos dar utilidade. Eu fico muito feliz porque trabalhei muito aquilo lá. Está abandonado aquilo lá, né? Nós estamos utilizando e está sendo bem... Lá tem um valor razoável, o barracão completo. Uhum. E muito grande. Lá pode a saúde utilizar, pode a agricultura se precisar. Uhum. Outras atividades, pode ter até outras atividades. Sim. Não sei se tem alguma pergunta relacionada ao atendimento na área rural de Rio Branco. Eu só quero tirar uma dúvida. Uhum. Você colocou a comunidade Borges também. A comunidade Borges não pertence ao Sul. É bem na divisa. Bem na divisa. Então, a gente atende ali... Tem alguns moradores que realmente estão em Itaperuçu. O atendimento ali na Igreja Católica. A gente entende. Nos Borges. Uhum. Deixa eu até dar um exemplo para vocês. Florestal. Todo mundo conhece Florestal, né? Como o Arley falou, eu tive em todas as pontas, e lá no Florestal nós tínhamos um atendimento na escola, que hoje a gente mudou, né, Arley? Que era só uma ponte que dividia Itaperuçu de Rio Branco do Sul. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma situação de um paciente que estava entre Florestal e Rio Branco do Sul. Só que depois nós fomos ver, ele estava numa chácara em Itaperuçu, que é depois da ponte, né? E veio no hospital para trocar uma sonda, enfim. Depois a gente encaminhou o paciente para dar continuidade no município de origem, né? E deu maior transtorno para nós, né? Até para entender de onde era o paciente. Mas o que eu quero destacar aqui é que o paciente não deixou de ser acolhido. Né, foi acolhido aqui, trocada a sonda, mas por quê? Porque é uma ponte bem pequenininha ali que divisa, né? Mas agradecer, ver o senhor Aleixo ali o espaço, enfim, está sendo muito interessante. Arley, eu quero agradecer a apresentação, né? Quero agradecer primeiramente a direção da atenção básica, junto com as coordenações aqui. Isso, tem. A gente atende lá na igreja que o pastor Costa Rosa cedeu para nós.
Mas eu quero agradecer, dando continuidade aqui, a direção da atenção básica, a Dani, né? Também agradecer as coordenações lá da saúde bucal e do itinerante, que têm se esforçado em atender os pedidos e as necessidades da nossa população. Tá bom? Obrigada, Arley. Vamos dar sequência, então, à apresentação com o nosso diretor da Vigilância em Saúde, que vai falar um pouquinho a respeito da dengue, trazer alguns números para vocês, né? E aí a gente vai fechar, deixando a presidente quer fazer uma fala também final, né? E já dizer para vocês que, com relação à dengue, aí, que o Euclair vai trazer alguns dados, né? É um motivo que a gente está vendo uma movimentação geral, né, em campo nacional. Recentemente, a gente colocou para vocês aí, disponibilizou até um vídeo básico que a equipe do Endemias fez, não sei se vocês tiveram acesso, né? Tiveram acesso, a equipe da Endemias fez umas orientações, né, junto com a direção, o Euclair, e nós vamos agora fazer uma ação intersetorial entre as secretarias, meio ambiente, ação social, também o pessoal do Obras, né, para poder fazer uma intensificação em alguns pontos. Tá? E como a nossa pauta hoje é extensa, a questão da pauta sobre o hospital, eu fiz o convite para o secretário do Urbanismo, o Rony. Então, na nossa próxima reunião do Conselho, que é o mês que vem, Marta, né, e demais conselheiros, o Rony vai vir falar um pouquinho aqui sobre como que estão as nossas obras do hospital. Tá bom? Euclair, passa a palavra. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho para vocês, prometo ser breve, sobre a dengue, né? Sobre um panorama federal, estadual e municipal, né? Pode passar, então, por gentileza. Tá. Só exemplificar para vocês Agora está passando, você tem. Volta naquele segundo slide. Tá. O panorama federal, pessoal, sobre o cenário do caso de dengue, isso daí foi uma nota que a gente recebeu sobre o panorama da dengue no nosso país, no Brasil, né? Lembrando que esses picos aqui são referentes às semanas epidemiológicas que coincidem com o período mais quente, que são o verão. Então, comparado entre 2022 e 2023, 2023 teve uma grande alta de casos, né? Pode passar. E nossa região sul não ficou de fora. Teve também uma diferença de casos bem considerável, né? Referente nos 3 estados, principalmente o Paraná. Então, algo que veio para a gente ter um alerta. No começo do ano, a gente teve uma reunião com a Secretaria do Estado referente à dengue. Pode passar. E, nesse cenário, eu trouxe para vocês o informe epidemiológico da última semana epidemiológica, agora, da semana 7, né, referente aos municípios, por casos em municípios. Então, se referente ao quê? Do mês de janeiro até o mês de fevereiro, em Rio Branco do Sul, pode dar um clique aí. Pode passar. Isso. Está aqui embaixo, Rio Branco do Sul. Como não dá para enxergar, eu coloquei uma tela para vocês aqui. Rio Branco do Sul teve um total de 6 casos suspeitos, pessoal. Todo caso de dengue suspeito é notificado. Então, é um trabalho todo em rede, feito pela vigilância, pela unidade de saúde, pelo hospital, até que se comprove se esse caso é positivo ou não. Tem toda uma ação entre vigilância e a rede de atenção primária, né? Então, tivemos 6 casos suspeitos e 2 confirmados. Então, pessoal, é algo que está bem próximo da nossa realidade. Então, a gente tem como protagonista do município, nas igrejas, como nos vereadores, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Pode passar. Podemos ficar tranquilos em Rio Branco do Sul? Uma pergunta que eu faço para vocês. Não, não podemos ficar tranquilos. Por mais que em Rio Branco do Sul a gente tem todo o manejo que não é infestado pelo Aedes aegypti, pode passar, a gente tem encontrado, sim, focos do Aedes aegypti em Rio Branco do Sul, que é o mosquito transmissor da dengue. Então, é um assunto bem sério
pelo panorama nosso do Brasil, do nosso estado, do nosso litoral. Dos casos que a gente teve em Rio Branco do Sul foram casos importados, no caso, se contraíram a doença no litoral do Paraná. Então, é todo um motivo da gente fazer essa ação e mobilizar as comunidades, né, pessoal? Vocês são, como repito novamente, protagonistas disso, daí a gente tem que mobilizar sobre isso. E temos que eliminar focos, criadouros, cuidado com pneus. A gente tem um problema sério com pneus em Rio Branco do Sul, muito sério, né? Limpar os quintais, acúmulo de lixo. Então, isso tudo é coisas que a gente pode fazer para eliminar criadouro, para eliminar o vetor, o mosquito, porque o mosquito ele é urbano e ele circula em Rio Branco do Sul. Então, a gente tem que ficar atento sobre isso. Pode passar. E também ficar atento com os sintomas. Lembrando que cada sintoma referente à dengue, né, febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas, tonturas, histórico de viagem, pessoal. Muita gente foi para o carnaval, muita gente viaja. O litoral é muito próximo, gente. E no boletim você pode ver que está vermelhinho as cidades do litoral. Muito caso. Então, tendo esses sintomas, pessoal, não hesitem de procurar a unidade de saúde. Se caso for problema também grave, procurar hospital, né? Final de semana, por exemplo. Então, não hesitem de procurar o atendimento médico, né? Pode passar. Eu vou passar esse vídeo aí bem rapidinho, que é o vídeo do Estado, só para concluir. Se for possível, daí. Tá. Só para concluir minha fala, pessoal, e também do vídeo, o Paraná está com uma mobilização com todos os municípios. A segunda regional, entre aspas, é a mais tranquila referente à dengue, né, que é onde a gente está inserido, mas é o papel de todos nós, né, pessoal? Então, repito novamente, né, a dengue não é algo muito sério, é uma realidade muito próxima de Rio Branco do Sul. Nossas equipes, a gente está fazendo pesquisa entomológica, a gente faz toda a mobilização nas unidades de saúde, para que isso não venha se tornar um problema muito sério e não venha sobrecarregar nossos equipamentos, né? Agora, é mais ou menos isso. Então, responsabilidade é de todos, e esse é o recado que eu queria passar para vocês. E daí, se eu abro para alguma pergunta, secretária. Viu, senhor Aleixo? Então, antes de eu passar a palavra aqui, eu falei para vocês o seguinte, que nós estamos organizando, junto com a direção da atenção básica, da vigilância, uma ação intersetorial. O que significa isso? Trazer as demais secretarias, como o meio ambiente, como o pessoal da fiscalização, o pessoal também ali do obras, para uma ação, a própria educação, para a gente fazer uma ação educativa orientativa, né? Então, a princípio, esse trabalho que nós vamos fazer intersetorial é uma ação instrutiva, orientativa e educativa para nós conscientizarmos todos que a dengue, sim, está aqui também, né? Então, nós estamos, inclusive, aí com municípios vizinhos infestadíssimo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, nós já estamos pensando, sim, nessas situações como essa, tá bom? Obrigada, Euclair. Abro a palavra para o nosso presidente.
Não vamos nem entrar nessa seara, né? A Quedenga ainda não chegou aqui para Rio Branco do Sul, né? O Estado do Paraná, o Ministério da Saúde já classificou os municípios. Assim que a gente tem uma novidade que vai abranger, sim, a nossa casinha, nós vamos ser os primeiros a saber. Aproveitando, né, o momento, nós gostaríamos, né, no caso, eu gostaria hoje de esclarecer alguns pontos, né, porque a população sempre nos pergunta, na realidade, eles acham até que somos funcionários públicos, né, nós não somos. Então, o Conselho é uma equipe que é votada nas conferências municipais de saúde, que ocorrem a cada 4 anos. Então, eu já sou aposentada, fui servidora pública por 34 anos, né? E, por isso, então, participei sempre das conferências de saúde, tanto aqui em Rio Branco quanto onde eu atuava, como trabalhadora. E até para que toda a população venha reconhecer o nosso trabalho. Então, qual é o trabalho do Conselho Municipal de Saúde? É o de fiscalizar toda a parte que foi exposta aqui hoje. Então, às vezes, a gente fica chateado com comentários que são dirigidos às redes sociais por pessoas que não têm conhecimento do que está acontecendo em cada secretaria. Então, nós, do Conselho, nos reunimos, temos a nossa equipe de fiscalização, que não só fiscaliza a parte financeira da saúde, como as unidades básicas e todos os atendimentos básicos do município. Então, é uma equipe séria, honesta, trabalhadora, que não tem nada a ver com os funcionários públicos. Nós somos à parte, representamos a população de Rio Branco. Então, a gente gostaria, sim, que quando a gente estivesse nas unidades, no hospital, na farmácia, ou seja, onde nós estivermos como conselheiros, que as pessoas venham até nós e conversem conosco. E que, quando tenham dúvidas, né, que não saibam realmente a veracidade de cada situação da saúde, podem se dirigir a nós. Nós estamos à disposição de toda a população para ajudar. Então, sempre quando a gente for comentar alguma coisa, que essa coisa seja verdadeira, que tenha um lugar correto de onde saiu, porque, às vezes, a pessoa não tem o hábito de acostumar, de ir às reuniões de conselho, então acabam falando coisas que não são verdadeiras, né? Então, nós estamos à disposição e dizemos também que sempre contamos aí com a disponibilidade da secretária Anice. Ela sempre nos atendeu, sempre nos acolheu, né, com as nossas dúvidas. Não pensem, né, a cara população, que quando a gente está participando da reunião de prestação de contas, nós não questionamos. A gente questiona muito, né, Davidson? O Davidson sabe certinho a forma, a nossa postura. A gente, quando acha que está um exagero em alguma coisa, a gente vai desenrolando até nós entendermos, porque nós também não entendemos de toda a situação da saúde pública de Rio Branco. Então, existem falhas? Existem. Claro que existem. Qualquer município tem falhas. Mas a gente percebe que aqui em Rio Branco, a equipe de secretaria está sempre disponível a tornar as soluções reais. Eu fico triste hoje, estou realmente chateada, porque a gente sempre escuta palavras irônicas, né, da parte do legislativo, que muitas vezes fala algumas coisas que não são reais, aí pela rua, comentários, né? E hoje nós não temos nenhum vereador participando da nossa prestação de contas. Então, a gente gostaria de pedir a essa casa que participe, que nos ajude, que entenda como funciona a saúde, né? É uma força maior para nós. Afinal de contas, nós somos moradores, nós pertencemos a Rio Branco do Sul. E quando a gente pertence a Rio Branco do Sul, quando a gente assume que faz parte dessa história, a gente tem que estar presente. Muito obrigada a todos. Você falou que não veio nenhum
Vereador, não. Ah, sim, as cadeiras estão vazias como todo. É. Dois detalhezinhos quando você se refere às redes sociais. Ano passado, nessa história da ADM, eu lembro que tinha uma moça que cuidava do serviço ali de prevenção das comunidades. Acho que até, secretário, dá uma orientação, principalmente para quem está lá na atividade, no trabalho, não entrar em embate com a população em rede, né? Que eu achei muito deselegante daquela moça que eu não lembro o nome nesse momento, mas ela atua na área preventiva aí. E uma outra situação aqui, né, para amenizar, já que a gente está falando com os vereadores, alguns assessores, né, que uma hora e meia depois apareceram na sala. Não, na realidade, quando a gente fala, Dirceu, na questão da presença, né, é que a gente sente essa falta. A gente sente a falta deles. Porque eu estou falando hoje não como presidente do conselho, eu estou falando como moradora, né? Então, eu acho assim, que nós, como moradores, como sociedade de Rio Branco do Sul, a gente precisa estar junto, principalmente quando é para defender aquilo que vai favorecer a nossa cidade, né? Isso independe de gestor. Eu nunca trabalhei por gestão. Quem me conhece sabe que estou no trabalho social há muitos e muitos anos. Tem aqui meu colega Levi, tem aqui meu colega Aleixo. Então, nós sempre abraçamos as causas, sempre corremos atrás, né? E o meio ambiente é a nossa prioridade, nós trabalhamos dia e noite por isso. Então, eu sinto essa falta, eu estou falando como moradora, como pessoa aqui de Rio Branco do Sul, que nós sentimos essa falta dos vereadores nos trabalhos que exercem dentro do município. Então, como seria bom que, quando tivéssemos nossas reuniões de conselho, que é toda quarta-feira do mês, lá na Secretaria de Saúde, a presença deles junto conosco, para que possamos caminhar juntos, né? Então, a gente sente essa necessidade de estar com eles ao nosso lado, para nos ajudar, né? Para nos ajudar a construir a nossa história. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Gente, eu acho que a gente só tem que esclarecer a seguinte situação, né? E aí a gente encerra aqui a nossa reunião, tá? Primeiro, hoje nós pedimos o espaço da Casa de Leis para fazer a nossa prestação de contas, né? E sim, pode ter sido até uma falha da Secretaria de não ter enviado o convite para os nossos vereadores, né? Porque a gente também não pode deixar de lembrar que nós temos, sim, vereadores que participam conosco aí, têm nos ajudado bastante, sim, né? Então, assim, eu não posso ser injusta ao passo de não dizer que, enquanto Conselho e enquanto Secretaria de Saúde, não foi enviado o convite para os vereadores, tá? Então, eu não estou aqui tentando consertar, né? Mas, assim, a gente também tem que ser justo e correto e muito transparente naquilo que a gente propõe em relação ao nosso trabalho, né? Então, assim, nós temos assessores aqui que são, inclusive, conselheiros também, que participam, né, do conselho. Então, acho que só para esclarecer, né, Marta, os demais conselheiros, então, assim, hoje pedimos o espaço apenas, né? Não fizemos o convite para o nosso corpo legislativo estar presente, né? Então, nas próximas, né, que sirva de lição de casa, nós vamos, sim, junto com o conselho, né, emitir um convite para os nossos vereadores. Tá bom? É que, na realidade, quando a gente falou, eu não comentei como conselho, eu comentei como sociedade. Isso. Porque a gente percebe essa falta deles e ausência nos conselhos. Porque nós não participamos somente do Conselho de Saúde. Nós estamos em outros conselhos. Eu e sua Aleixo fazemos parte de 4 conselhos. E nós nunca tivemos a presença de um vereador de São Paulo. Não, eu entendi. Para todos. Aqui, você tem que saber o que acontece. E aí, como nós começamos a fazer a nossa prestação de contas do quadrimestral
neste momento, é a nossa primeira que a gente está fazendo no Legislativo, né? Então, não nos... Segunda, então, que seja a segunda, né? Para nós, então, as próximas, Osinéia, que nos atendeu prontamente, quero agradecer, né? Por prontamente atender a gente e ceder o espaço para nós, né? E eu acho que era isso que a Osinéia queria colocar, né, como ouvinte, né? Então, dizer que nas próximas, nós, enquanto Secretaria e Conselho, nós vamos emitir um encaminhamento, fazendo o convite para a Casa Legislativa dos nossos vereadores. Tá bom, Osinéia? Uhum. Sim. Sim. É. Isto. Isso. Temos. Da Eliane. É que, assim, ó, desses assessores, nós temos conselheiros que são natos, né? Conselheiros nato, e nós temos aqui também o representante da assessora Eliane. Mas, sim, veja, como para nós a gente se deparou com esse relatório do Tribunal de Contas e ter esse momento na Casa de Leis, então essa é a nossa primeira, depois dessa questionário que a gente respondeu, né? Então, as próximas, volto a falar, sim, temos que ser justo, não foi emitido o convite, sim, para os nossos vereadores, e também a Osinéia prontamente cedeu esse espaço para nós, mas as próximas, sim, Osinéia, que é em maio, a gente vai encaminhar com antecedência, vai encaminhar convite para os vereadores, como a gente já colocou, né? Nós temos, sim, apoios aí de muitos vereadores que nos apoiam, sim, que estão presentes, e a gente vai abrir, sim, para todos o convite, né? Mas, como a Marta colocou, né, até como usuária, enfim, essa é a situação da nossa reunião de hoje. Gente, mais alguma coisa? Seu Aleixo, o cronograma das nossas reuniões está no portal de transparência, tá? Está no portal de transparência. Gente, então, assim, hoje o nosso objetivo aqui era falar da nossa prestação de contas, de deliberar as nossas ações e o nosso financeiro. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Osinéia, na representatividade da pasta da Secretaria de Saúde, à disposição de sempre essa Casa de Leis receber a saúde com tanto carinho, respeito e esse acolhimento. Agradeço toda a equipe da saúde, agradeço, sim, aos nossos ilustríssimos conselheiros e os assessores que estão aqui presentes, também dos vereadores. Muito obrigada.